Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz do Senhor para vocês. Estamos felizes mais uma vez de estarmos juntos nessa manhã. E vamos continuar o nosso estudo de 1 João. No livro de 1 João, nós demos início... Quer falar alguma coisa? Nós demos início há 2 semanas atrás. E na semana passada nós conversávamos sobre a nossa comunhão com Deus. Na verdade, desde o retiro, nós estamos tratando sobre o que é o cristianismo que nós professamos. Qual é a base do cristianismo que nós professamos? O que está fulcrada a nossa fé? O que nós pregamos, será que é aquilo que nós vivemos? Até onde nós temos tido a prática do Evangelho vivenciada na nossa vida? E depois desse estudo do cristianismo básico, nós então começamos a estudar o livro de 1 João, que é um livro de vida prática. É um livro que coloca em xeque tudo aquilo que nós entendemos sobre o Evangelho quando nós colocamos uma lupa sobre a nossa vida. Nós temos vivido isso. Essa prática é a prática da minha vida. E na semana passada nós conversávamos sobre a comunhão com Deus. Foi o tema do primeiro capítulo. João começa a falar sobre comunhão. E para nós, eu falava na semana passada, quando a gente fala em comunhão, a gente fala em amizade, a gente fala em parceria. Normalmente a gente já relaciona essa palavra comunhão com amor, com cumplicidade. Mas João vem e traz para nós uma outra abordagem. Na nossa comunhão com Deus, ele coloca como um crivo para a nossa comunhão com Deus a santidade. E ele começa dizendo o seguinte: olha só, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Andar com Deus é viver na luz. Ter comunhão com Deus é andar na luz. Se você quer ter comunhão com Deus, você precisa andar na luz. E ele então começa o livro falando sobre a santidade. A gente até brincava que se fosse um livro para ser publicado hoje, o editor ia falar: não, João, vamos começar a falar do amor. Vamos falar que Deus é amor, que Deus é graça, que Deus tem promessas, que Deus te ajuda. Depois lá no meio você fala que Ele é santo, mas no final você fala: mas Ele é amor também. Mas ao contrário do que nós estamos acostumados, o foco desde o início desse livro não está em nós, não é um foco humanista nas nossas necessidades, mas está em Cristo, está em Deus, e está no nosso relacionamento com Deus, debaixo dessa santidade. E a luz não é orientação, manifestação, revelação, porque também tem essa conotação na palavra. A luz é sobre santidade, sobre nós andarmos em trevas, em pecado, ou a luz viver em santidade. E nós então conversamos um pouco na semana passada sobre o que é andar na luz. E João começa dizendo para a gente o que não é andar na luz. E o que aqueles hereges estavam tentando infiltrar no meio daquela igreja para onde foi direcionada essa carta. E que também é uma realidade nos nossos dias hoje. João fala o seguinte: olha, você não anda na luz, você não está vivendo na luz, se você tem em seu pensamento o argumento que é o seguinte: não importa se você continuar pecando, você ainda pode ter comunhão com Deus. Esse não é um bom jeito da gente lidar com o pecado. Esse não é o jeito certo da gente lidar com o pecado. Tem muita gente que limita Deus, que nivela Deus no nível do homem e acha que pode continuar pecando e pode ter comunhão com Deus como se nada tivesse acontecido. João vem e traz essa primeira premissa, esse primeiro argumento. O segundo é: uma vez que você é um super crente, um cristão esclarecido, você já não tem uma natureza pecaminosa. É outro argumento falso. Se você é um super santo, então você não peca mais. Aí João fala: meu, não existe isso. Você fala que você não peca mais, você é mentiroso. E ó, eu vou além, você também faz de Deus mentiroso. Mas o terceiro argumento é o que nos leva para a continuidade agora do capítulo 2. Diz o seguinte: você pode ser um cristão e realmente parar de pecar.
E isso é uma outra mentira. Nós sabemos que mesmo enquanto cristãos, o pecado é uma realidade permanente na nossa vida. Nós vimos isso quando estudamos Romanos. Olha o mal que eu não quero fazer. Então, é esse mal que eu continuo fazendo. É isso que eu quero me ver livre. Isso é um grande paradoxo. Porque se nós entendemos que se nós precisamos andar com Deus em comunhão, nós temos que deixar o pecado, como que nós concluímos então que o cristão não pode viver uma vida sem pecado? Como que nós vamos ter comunhão com Deus Santo que anda na luz, se dentro da nossa humanidade nós sabemos que vamos continuar pecando? E essa foi a primeira questão respondida, mesmo no capítulo 1, quando João fala, você vai fazer isso através do arrependimento contínuo. Você vai se arrepender do seu pecado. Você vai andar na luz. Você vai expor o seu pecado. Você vai confessar, você vai deixar, você vai ser purificado, você vai ser perdoado. E quando você olha para Deus, quando você contempla Deus, quando você olha para Jesus e vê que Jesus levou para a eternidade as marcas da cruz, que lá na eternidade Ele é o Cordeiro como que foi morto, que no corpo dele Ele guarda o peso do pecado que foi carregado lá no madeiro. Quando a gente olha para essa face gloriosa de Jesus morrendo para satisfazer uma justiça, para aplacar a ira de um Deus santo, a gente então começa a ver o nosso pecado. Que nós que éramos pecadores jamais poderíamos nos relacionar com Deus santo. Então Ele vem e Ele nos redime, Ele nos limpa, e Ele nos habilita para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Ele morre na cruz para acabar definitivamente com o problema do pecado e restaurar a nossa comunhão com Deus. Por isso que esse é o grande ministério da reconciliação, porque nós estávamos separados e agora nós podemos estar perto e levar para as pessoas essa mensagem. Você pode viver perto de Deus mesmo sendo um pecador, porque tem um remédio para o seu problema, que é a cruz de Cristo. Então, quando nós, os pecadores, vemos a beleza de Deus, vemos a grandeza e a glória de Deus, eu entendo que eu não posso permanecer no meu pecado, não diante de tão grande salvação, não diante de tão grande sacrifício, não diante de tão grande glória, de tão grande expectação, de um relacionamento verdadeiro e genuíno. Então eu não nego mais o meu pecado, eu não escondo mais o meu pecado, eu não justifico mais o meu pecado, mas diante da glória de Deus, da grandeza de Deus, do amor de Deus e da graça de Deus, eu confesso o meu pecado. Mas eu sei que mesmo assim, mesmo motivada a permanecer em santidade, eu ainda assim vou pecar. Essa é a realidade, que mesmo nós querendo andar na luz, nós não conseguimos parar de pecar. E na semana passada, depois que nós nos reunimos, depois que nós tivemos nosso período de culto, de ministração, alguém perguntou para mim, como que vai ser isso? Como que a gente pode andar na luz se a gente continua pecando? Como que eu quero andar na luz, mas eu sei que às vezes os pecados que eu cometo são os mesmos, aqueles que eu não queria ter cometido. E aí João responde a partir do capítulo 2, se o pecado é uma realidade permanente na minha vida, o que eu faço? Eu cruzo os braços e aceito essa minha natureza pecaminosa, esse meu ímpeto, e falo, olha, a vida é assim, eu aceito essa minha condição? João responde dizendo o seguinte, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. E a primeira maneira de nós lidarmos com o pecado, a primeira coisa que nós precisamos pensar, quando nós vivemos uma vida de diligência para andarmos na luz, é que a gente precisa ter uma visão correta do que é o pecado. Aquela visão que nós sabemos que a gente não brinca com fogo.
E depois de todos os pensamentos de João a respeito do pecado do capítulo 1, ele vem no segundo capítulo e fala o seguinte: eu não quero desencorajar vocês. Vocês precisam entender que vocês têm que andar na luz. Vocês têm que viver uma vida de santidade. Não pequem. Filhinhos, eu escrevo essas coisas para vocês, para que vocês entendam a importância da santidade. Para que vocês abandonem, para que vocês deixem o pecado, para que vocês não abaixem a guarda. Eu escrevo para vocês para que vocês possam continuar lutando contra essa realidade. Eu escrevo para vocês para incentivá-los a viverem a prática da santidade, deixando e confessando o pecado continuamente. Não pequem, é a primeira coisa que ele fala. A visão correta que nós vamos ter do pecado e do lugar do pecado na nossa vida vai fazer com que a gente deixe de ser conivente com o pecado. Vai fazer com que a gente deixe de ser complacente com o pecado. Com que a gente olhe o pecado e a prática que para a gente hoje é super comum como algo errado. Algo que é repugnante aos olhos de Deus. E nós vamos caminhando entendendo que nós precisamos lutar. Lutar. Ter um compromisso com a palavra e com o evangelho, com a aplicação da palavra nas nossas vidas. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso olhando para Jesus. E aí o resto do versículo 1 e o versículo 2 fala: mas se alguém pecar, e essa é a resposta. Eu quero andar na luz, mas o que eu faço se eu pecar? E se eu pecar? Ele fala o seguinte: olha, se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E João fala: olha, a pessoa e a obra de Cristo são o fundamento, eles são a base, eles são a confiança de nós os cristãos na luta contra o pecado. Jesus, a sua obra, a sua vida é a fonte da nossa santidade, é a base do nosso perdão. Então, se você quer lidar com o pecado corretamente, você precisa olhar para Jesus. E quando você olhar para Jesus, lembre-se que Ele é seu advogado. Quando você olhar para Jesus, lembre-se que Ele é o justo. Quando você olhar para Jesus, lembre-se que Ele é a propiciação. E quando nós pensamos em Jesus como nosso advogado, a imagem que nós temos é de que todos nós estamos diante de um grande julgamento. Não sei se alguém já participou aqui de um julgamento, de alguma audiência, que precisou ser acompanhado por um advogado e ficou à espera de uma sentença. E essa sentença podia ser favorável ou completamente desfavorável, e aí você ia estar afumado. Então, naquele momento, toda a solução, toda a sua esperança está nas mãos de alguém que está representando os seus direitos e de um juiz que vai poder entender quais os direitos que você tem. Essa é a imagem que João monta para nós aqui. Se você pecar, é como se você estivesse diante de um grande julgamento, mas você tem um advogado, e esse advogado está diante de quem? Está diante do Pai. Está diante do Pai. E quando nós estamos nesse tribunal, irmãos, eu e você sabemos o castigo que nós merecemos. Quando nós estamos diante de Deus, quando a gente olha para a santidade de Deus, e depois a gente olha para o nosso coração, todas as intenções do nosso coração, nós sabemos que em algum momento nós já quebramos todos os mandamentos de Deus. Nós somos culpados, nós merecemos a morte. Nós já tivemos vontade de matar, nós já tivemos vontade de... já teve cobiça, já teve desejo no nosso coração, a gente já quis se apropriar de coisa de outras pessoas. Todos os mandamentos de Deus foram quebrados. A gente já sentiu ódio, raiva, rancor. A gente já fez o mal. A gente já disse que não fez o mal. Quando nós estamos diante de Deus, nesse momento, nós sabemos que nós somos culpados. Nós sabemos as proporções dos nossos pecados, muito mais do que qualquer outra pessoa que nos cerca. Nós sabemos o quão culpado nós somos diante de Deus.
por tudo aquilo que nós pensamos, por tudo aquilo que nós sentimos, por tudo aquilo que nós fizemos. Nós sabemos que nesse julgamento nós somos aqueles que seriam condenados diante de um Deus justo, de um Deus que condena ímpios e pecadores. Existe um juízo pré-determinado pela palavra de Deus, nós sabemos disso. Mas João fala, olha, lembre-se que Ele é o Pai. Ele é o Pai. É o Pai amoroso que não poupou nem o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ser um dia absolvidos. É um Pai que nos olha com amor e com misericórdia. É um Pai que quer muito mais nos absolver do que nós mesmos conhecemos o tamanho desse amor. E Jesus, o nosso advogado, está agora diante do Pai. E eu pensava, qual pode ser a estratégia de defesa de Jesus? Como Ele vai defender culpados, se Ele também é o justo, que também não é complacente com o pecado? Jesus Cristo, nosso advogado, agora está diante do Pai, sabe que nós não somos inocentes, sabe que nós somos culpados. Como Ele pode nos defender se Ele não faz vistas grossas para o pecado? Você acha que Ele vai chegar diante do Pai e falar, dá mais uma chance para ele, sabe como é que é, não converti, tem as inclinações da carne, eu tive lá, eu sei como é que é pesado o negócio. Você acha que Ele fala, olha, eles dá uma chance para eles? Como que Jesus, o nosso advogado, vai nos defender? Ele está diante do Pai, irmãos, e Ele lembra que a justiça de Deus já foi cumprida para todos aqueles que querem. Ele está diante do Pai e fala, então, esse pecado, a pena desse pecado já foi paga. Eu paguei na cruz do Calvário. Eles são absolvidos, porque eu cumpri a pena deles. Essa é a estratégia de defesa de Deus. A palavra fala em Hebreus que Ele pode também salvar perfeitamente os que por Ele se achegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Jesus vive sempre para interceder por nós. Hoje Ele está intercedendo por nós. E se você me der uma licença poética, o Pai está no céu com o Filho, o advogado, e chega o diabo, o acusador. Você sabe que ele é o acusador? A palavra fala que ele acusa a gente dia e noite diante de Deus. E ele me vê, eu com a minha cara de pau, que estou sumida da presença de Deus há um tempão, sem comunhão com Ele. E Ele fala, olha lá, ela está chegando. Ela lembrou que vocês existem. Ela lembrou, ela está num aperto, se enfiou numa lama tão grossa que nem ela consegue sair de lá e agora está pedindo por socorro. Mas vocês não podem ouvi-la, né? Porque ela está cheia de pecados. O rosto de vocês está encoberto, os ouvidos de vocês não estão ouvindo o que ela está dizendo, não é isso? E Jesus fala, cadê as notas promissórias? Cadê a dívida dela? Me dá, me entrega, você tem alguma coisa aí na sua mão? O diabo fala, não, não tenho nada. Por quê? Porque eu já quitei toda a dívida dela lá na cruz. Ele se vira para o Pai e fala, então, sabe esse pecado aí, esse mesmo, eu morri por todos eles. O meu sangue foi derramado por todos esses pecados. Ela não pode ser condenada porque a condenação já veio sobre mim. Foi o meu sangue que a justifica, que a perdoa e que a purifica. Olha lá de novo, Pai, você está vendo o meu sangue? É o meu sangue que a habilita para que ela possa conviver e ter comunhão conosco. Vamos aquecê-la com a sua presença. É dessa maneira que Jesus, o advogado, intercede por nós, dizendo para o Pai que a pena do nosso pecado, ela já foi paga, e que nós podemos sim ter comunhão com Deus quando nós pecamos, porque os nossos pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. Mas Jesus, Ele não é só o advogado. O nosso texto fala também que Ele é Jesus Cristo, o justo. E quando nós falamos que Ele é Jesus, nós estamos lembrando que Ele foi homem, irmãos, que Ele viveu aqui por 33 anos e Ele não pecou. Ele foi o justo, dentro de toda a sua humanidade Ele não pecou. Mas quando nós falamos que Ele é o Cristo,
Jesus Cristo, o Messias, o Cristo de Deus, o enviado de Deus, o Santo de Deus, nós colocamos o caráter imutável, santo, aquele que habita na luz imarcessível, e colocamos a dignidade desse Jesus que é o justo. Esse Jesus, o justo, também está diante do Pai e intercede por nós. E por que isso é importante, irmãos? Porque nós estamos tão acostumados a pensar somente no amor e na graça, que esquecemos de pensar na justiça e na santidade de Deus. Mas são realidades que caminham juntas, são dois trilhos por onde nós caminhamos. E nós precisamos entender que é a santidade de Jesus, que é a justiça de Jesus, que explica a cruz, que explica por que alguém tinha que morrer. Mas é o amor de Jesus que explica por que Ele morreu em nosso lugar, quando nós deveríamos morrer. Ele é o justo, Ele é aquele que não cometeu nenhum pecado, porque se Ele tivesse cometido pecado, Ele teria morrido pelos pecados dele, mas Ele era o justo. E lá na cruz do Calvário, o justo morreu pelos injustos. Lá na cruz do Calvário, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O texto de Isaías fala que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, quando nós pecamos, quando nós pecarmos, nós precisamos olhar para Jesus, irmãos, e saber que Ele é, o sangue de Jesus é o novo e vivo caminho de acesso até o Pai, que Ele é o nosso advogado, Ele intercede por nós diante do Pai, ainda que nós sejamos acusados dia e noite. Mas Ele é o justo que sofreu a injustiça em nosso lugar, em nosso favor, para que nós pudéssemos ser conhecidos e chamados justiça de Deus. Ele imputou a justiça dele, Ele colocou a justiça dele sobre nós e tomou nossos pecados sobre si. Ele é o justo, Ele é o advogado e Ele é a propiciação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E se você não sabe o que é propiciação, propiciar quer dizer satisfazer a ira de Deus contra o pecado, desviar a indignação de Deus, oferecer um sacrifício que aplaca o justo juízo de Deus e a justa ira de Deus contra nós e contra o nosso pecado. E eu poderia pôr essa imagem, como eu coloquei aqui, eu poderia colocar uma imagem de animais trucidados e de sangue e de animais carbonizados, porque é isso que significa a propiciação. É feia essa imagem, não é tão bonita quanto a imagem de Deus o justo, de Jesus Cristo o justo, Jesus Cristo o advogado. Mas essa era a forma, o ritual sacrificial, por meio do qual a ira de Deus era aplacada. Essa era a forma, quando você entrava no pátio do templo, do tabernáculo, você via os corpos dos animais ali dilacerados, o sangue por toda a parte. Aquele cheiro de animal que foi incinerado. E isso era necessário para que todos os pecados do povo estivessem sobre aquele animal. E o sangue daquele animal era derrubado em cima dessa tampa da arca da aliança, que é chamada de propiciatório. Só que Hebreus fala o seguinte, que o sangue dos bodes e dos touros não podem lavar os nossos pecados. Aquilo era algo precário, temporário. Somente o sangue de Jesus, o justo, derramado lá na cruz do madeiro, Ele que foi moído, Ele que também foi dilacerado, Ele que sofreu, que o sangue foi vertido, para que a ira de Deus estivesse desviada, para que Ele pudesse absorvê-la na cruz, toda a ira divina, por causa do meu e do seu pecado. O jeito certo da gente lidar com o pecado é assim, irmãos, tendo uma noção do tamanho do que o pecado é e das implicações que ele teve lá na cruz do Calvário.
Calvário, se Ele não custou nada para você, se a salvação é de graça para você, você não imagina o que custou para Cristo lá na cruz? Para que eu e você pudéssemos estar livres dos nossos pecados e termos comunhão com Deus. Custou muito lá na cruz. A gente nunca vai saber, como diz a música, quanto custou. Nunca vai saber quanto custou carregar a indignidade, o pecado de toda a humanidade na cruz, e sofrer ali na cruz a justa ira de Deus, a separação, e gritar: Deus meu, por que me abandonaste? Ele é o advogado, Ele é o justo, e Ele não é só o propiciador, mas Ele também é a própria propiciação. Ele não é só o sumo sacerdote, Ele também é o sacrifício, porque foi por meio dele que nós tivemos os nossos pecados perdoados. O jeito certo de nós lidarmos com o pecado é termos uma visão correta do que o pecado é e do estrago que o pecado faz na nossa relação com Deus. Parar de passar neve e pintar de cor de rosa, porque isso faz com que a gente continue sendo complacente, com que a gente continue nos justificando e com que a gente permaneça no pecado. E nós sabemos que aquele que permanece no pecado anda nas trevas. E se nós não andarmos na luz, nós não temos comunhão com Deus e nem comunhão uns com os outros. Viver na luz é viver em santidade. E João diz: você que está lutando contra o pecado, você que quer saber como você deve lidar com o pecado, tenha uma correta visão do que o pecado é. Depois você olhe para Jesus, veja que Ele é o seu advogado, Ele é o justo, e Ele também é a propiciação. Ele afastou a condenação de Deus, Ele carregou sobre si. Quando nós precisamos lidar com o pecado, nós precisamos nos lembrar que Ele é a luz. Ele é a luz. E teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Conheces a nossa iniquidade, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. E não há criatura alguma encoberta diante dele, e antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Ele é a luz. E diante da luz nós precisamos andar na luz, nos arrepender, confessar os nossos pecados, diariamente, continuamente. Assim como pecamos de uma maneira permanente, precisamos viver uma vida de confissão, viver uma vida de choro pelo nosso pecado, viver uma vida de clamor, de ajuda do Espírito Santo de Deus para vencermos os laços. E ao confessarmos, nós não negamos, nós não justificamos, nós não escondemos e nós não convivemos com o pecado. Pelo contrário, nós criamos uma ojeriza pelo pecado, nós não queremos voltar para lá da onde nós saímos. E a palavra fala em Ezequiel 36:31, então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Jesus é a luz. Nós precisamos andar na luz, confessar o nosso pecado e olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Lembrar de quem Jesus é. Lembrar que nessa luta nós só seremos vitoriosos se nós estivermos assistidos por Jesus e pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Ele é o justo, Ele é o advogado, Ele é a propiciação, Ele é a nossa única chance. Tem pessoas que querem lidar com o pecado de outras maneiras, querem criar desvios na sua própria força, ajudas profissionais, e conseguem até por um certo tempo. Mas o único capaz de remover os nossos pecados é Jesus Cristo, Filho de Deus. E fez isso já, irmãos, na cruz do Calvário. A nós só nos resta viver uma vida de confissão e de contemplação diante desse Jesus que levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo
que hoje nos traz a paz, estava sobre ele. Hoje a convicção que nós temos ao participar da mesa da eternidade, de vivermos uma vida eterna com Cristo, dessa aceitação pela graça, é tudo por causa dele, irmãos. Não é nada sobre nós mesmos, não é a nossa força, não é a nossa determinação, não é a nossa diligência, é tudo sobre Jesus e de uma obra que já foi consumada na cruz do Calvário. E é só olhando para Jesus que nós vamos avançar. Porque enquanto nós buscarmos em nós forças para nos vermos livres do pecado, nós não vamos achar, irmãos. A nossa natureza é pecaminosa, as nossas inclinações são para o pecado e para a morte. Mas quando nós olhamos para Jesus, o amor de Jesus, a graça de Jesus, que nos alcançou, nós somos motivados a ir encaminhar em sua direção. O que a gente vai dizer sobre a graça? Nós vamos permanecer no pecado por causa da graça? De modo nenhum, irmãos. A graça aponta para o amor de Jesus e para esse tremendo sacrifício que foi feito para nos dar uma nova chance. De pecador a salvo, só Cristo pode transformar. Esse é um grande milagre. Não adianta você pedir um monte de outros milagres, porque esse é um grande milagre da cruz, a nossa redenção. Vamos agradecer a Jesus, o justo, o advogado, o sacrifício, a propiciação, o caminho, a verdade é a nossa vida. Amém, irmãos? Nós te louvamos. Louvamos ao Pai por esse olhar de amor.